seja bem-vinda ao AMVcast, o seu encontro diário com a sua melhor versão. Que melhor versão é essa? Aquela que está em Cristo. E hoje eu estou um misto de emoções. Estou empolgada, emocionada, feliz, apreensiva e mais um monte de coisa. Sabe por quê? Eu só te conto depois de saber se você já se inscreveu aqui no canal, se já ativou as notificações e depois de você se comprometer a curtir, comentar e compartilhar muito esse episódio. Já que o meu maior desejo é que através do que eu vou compartilhar aqui hoje, Jesus alcance muitos corações. Esse é o principal intuito do programa de hoje. E não só de hoje, mas de todas as sextas-feiras. Porque sexta nós teremos um quadro muito especial aqui no programa, o Minha História com Jesus, onde eu vou convidar algumas mulheres para testemunhar, através das suas histórias, o que Jesus fez e continua fazendo na vida delas. Mulheres que inspiram, não pelo que fazem ou pelo que possuem, mas pelo que Jesus tem feito nelas e através delas. Eu estou muito empolgada para compartilhar esse quadro com vocês. Eu creio que vai ser muito edificante. Sabe por quê? Quando eu me converti, e eu vou contar um pouquinho disso aqui hoje, eu ouvi muitos, mas muitos testemunhos. Primeiro, porque eu queria entender o que estava acontecendo comigo. E depois, porque toda vez que eu ouvia o que Jesus estava fazendo ou havia feito na vida de alguém, eu ficava com ainda mais vontade de conhecê-lo, de viver tudo aquilo que o Senhor tinha para mim. Então, fiquem ligadinhas aqui no programa, porque toda sexta-feira teremos uma convidada para bater um papo bem especial conosco. E assim, já rolou um spoilerzinho, né? Então, para começar esse quadro de testemunhos, eu quero contar a minha história com Jesus. Entendeu por que é que eu estou misto de emoções? É que falar do que Jesus fez e tem feito na minha vida é maravilhoso. Mas, por mais que eu conte detalhe por detalhe, eu nunca vou conseguir expressar em palavras. Tem um versículo, que aliás é o preferido do meu marido, que resume bem o que está em meu coração nesse momento. Está lá em Salmos 34, é o versículo 8, e diz assim: Provai e vede como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se abriga. Então, antes de começar a contar um pouquinho da minha história, eu queria apenas reforçar essa verdade que marcou a minha vida. Você pode ouvir falar de Jesus de todas as maneiras, pelas mais diferentes fontes e em diversos testemunhos, mas nada se compara às experiências pessoais que você terá com Ele. Experimente, provai e vede como o Senhor é bom. Bora então começar esse programa, minha gente? Bom, eu sempre tive uma vida com Deus. Eu já fiz a analogia do carro aqui algumas vezes, mas eu acho que não tem nada que defina melhor a minha caminhada até aqui. Eu cresci caminhando com Deus ao meu lado. E não era um relacionamento ocasional, não. Eu realmente tinha necessidade de buscar a Deus e de servir a Deus de alguma maneira. Apesar de não ter tido muita influência dos meus pais, a minha avó paterna, ela era muito religiosa. E eu me lembro dela como referência nessa época. Quando eu era criança, eu amava a catequese, eu frequentava a missa todos os domingos, fui até coroinha na igreja por um tempo. Eu percorri toda a caminhada católica ali, né? Catequese, primeira Eucaristia, crisma, tudo bonitinho. Depois, eu sempre procurava me envolver ali em alguma atividade na igreja. Eu fui catequista, participei da equipe de liturgia, frequentava os grupos de jovens. Aliás, eu era aquela que chamava as amigas para ir à missa, para participar dos retiros, das reuniões de grupos de jovem. Essa era eu. Mas duas coisas marcavam o meu relacionamento com Deus: superficialidade e inconstância. Eu não conseguia viver longe de Deus
mas me contentava com os rituais. Missa, reunião de jovens, as orações de sempre e pronto. Nessa época eu me lembro de 2 eventos que eu participei que me marcaram muito, que foram assim bastante especiais. 2 retiros. As pessoas nesses retiros falavam muito de Jesus. E nessas 2 ocasiões eu senti uma presença muito forte. Eu saí de lá diferente. Mas voltei para minha rotina e não passou uma semana, já estava de volta tudo como era antes. Ou pelo menos eu achava que estava, né? Entre 2017 e 2018, eu não me recordo exatamente quando começou, mas eu tive uma crise de ansiedade terrível. Eu estava deprimida, mas não sabia, ou não queria admitir. Na verdade, eu acho que para mim era inadmissível a ideia de estar em depressão. Afinal de contas, eu tinha uma família legal, um trabalho legal, um relacionamento legal, uma saúde legal. Eu não tinha motivos para me sentir como eu estava me sentindo. Aliás, isso era o que eu mais ouvia na época, inclusive de pessoas próximas. Você está sendo ingrata, olha para sua vida, você não tem motivos para estar assim, é só uma crise, vai passar. E de tanto ouvir essas coisas, eu acabei não querendo contar o que estava sentindo para mais ninguém, só para Deus. Naquele momento, Deus se tornou meu melhor amigo e eu passei a me relacionar com ele de uma maneira diferente. Foi quando eu comprei um caderninho e comecei a escrever diariamente as minhas orações, numa espécie de conversa com Deus, sabe? Além disso, eu segui indo à missa todo domingo e comecei a assistir um programa do Padre Fábio de Mello que passava na Canção Nova, se chamava Direção Espiritual. Não sei se alguém aqui lembra desse programa ou assistia também. Em meio às minhas crises de ansiedade e aos ataques de choro que eu tinha naquela época, naquele momento eu encontrava um pouco de paz. Depois desse programa passava um outro, chamado Sorrindo para a Vida, onde sempre havia a leitura e a meditação da palavra. E eu descobri que esse programa era diário, então eu passei a assistir todos os dias. Quando não podia assistir ao vivo, eu assistia a reprise na internet depois. Eu fiz isso por quase 2 anos, sendo que depois de 1 ano mais ou menos, eu comprei uma Bíblia nova e me comprometi a ler ela todinha. Eu comprei também um livrinho do Monsenhor Jonas Habib, da Canção Nova, que chamava A Bíblia no Meu Dia a Dia, se não me engano, e trazia instruções sobre como ler a Bíblia e como destacar ali as promessas de Deus, os princípios de Deus. E eu comecei nessa jornada de leitura, porque eu pensava assim, se as pessoas conseguem ler a Bíblia e tirar tantas lições dela, por que eu também não conseguiria? Eu também vou ler. E aí eu comecei. Mas, mais uma vez, 2 coisas me acompanhavam: superficialidade e inconstância. Eu lia um dia, falhava 2, final de semana eu nem lembrava de ler, e sempre era mais fácil assistir ao programa e acompanhar o que eles falavam do que meditar na palavra sozinha. Nesse meio tempo, eu já havia mudado de cidade e Deus já estava trabalhando em mim. Hoje eu vejo que Deus me movimentou tipo Abraão. Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Porque talvez se eu tivesse permanecido ali na minha zona de conforto, eu não tivesse me aberto para o que Deus queria fazer. Mas enfim, Ele sabe de todas as coisas e eu sempre falo uma coisa, a gente só entende depois, olhando pelo retrovisor. Por muito tempo, a minha vida era essa aí. Eu tinha um relacionamento com Deus, mas era superficial e inconstante. Esses dias atrás eu ainda estava falando sobre isso com a minha mãe. Eu dizia para ela, mãe, eu não sei como as pessoas podem estar satisfeitas em se encontrar com Deus apenas aos domingos, depois passar a semana inteirinha assim sem estar com Ele. Aí eu me lembrei, aliás, eu sei sim,
eu era essa pessoa. Mas tinha uma coisa que me incomodava muito: Jesus. As pessoas falavam de Jesus pra cá, pra lá, e eu pensava, tá, mas quem é de fato Jesus? Eu não conseguia compreender o que havia de diferente nele, de tão especial. Por que é que ele era o caminho para chegar até Deus? Afinal de contas, eu pensava, eu tenho uma vida com Deus, mesmo sem entender direito quem é Jesus. Mas me incomodava não ter essas respostas. E eu passei a orar para Deus me ajudar a compreender. Mais vida que seguia, né? Enfim, no primeiro ano de pandemia, 2020, eu passei a ser um pouco mais constante nas minhas práticas espirituais. Eu comprei um devocional diário para seguir e eu fiquei mais assídua. Foi muito bom, mas ainda era superficial. De segunda a sexta, e aí final de semana eu sempre me esquecia. A distração, ela é a minha pior inimiga. Até hoje, eu tenho que vigiar muito, porque se eu der brecha, a distração me afasta fácil da presença do Senhor. Só para abrir um parênteses, nesse meio tempo, na ânsia de buscar respostas para as questões mais básicas da vida, tipo, quem sou eu? Por que eu estou nesse mundo? Por que eu vivo o que eu vivo? Passo pelo que passo? Eu comecei a procurar resposta em vários lugares. Na minha família, por exemplo, apesar da maioria das pessoas serem católicas, havia uma diversidade religiosa, sempre teve, muito grande. Então, nessa busca de respostas, eu acabei tendo contato com várias religiões, mesmo que pouco, mas permanecia ali naquela minha fé, firme naquilo que eu acreditava. Além disso, eu mergulhei também em várias linhas aí de autoconhecimento. Na época das crises de ansiedade e depressão, eu acabei buscando muitas coisas. Astrologia, numerologia, teoria disso, teoria daquilo. Um dia desses, aliás, eu estava limpando a casa e quando parei em frente ao espelho, assim, o Espírito Santo me trouxe à memória essa época. E eu agradeci por ele ter me encontrado. Porque eu tinha tanta ânsia por respostas que se não fosse Jesus, eu não sei aonde eu estaria hoje. Na melhor das hipóteses, eu acho que eu teria enlouquecido. Mas Deus é tão misericordioso que mesmo eu buscando em outros lugares, Ele sempre se fez presente. Por várias vezes eu senti o Espírito Santo me conduzindo, me dando direcionamento, mas eu chamava essa voz de intuição. Até que nessa época da pandemia, uma grande amiga minha, que havia se convertido há pouco tempo, compartilhou um livro comigo, Bem-vindo Espírito Santo, do Benny Hinn. Eu devorei aquele livro, eu lia durante as madrugadas e eu vivi uma experiência e tanto. A partir daquele momento já não existia mais intuição, era ele, o Espírito Santo. E ele passou a ser a minha companhia favorita. Essa experiência acabou levando o meu relacionamento com Deus para outro nível, porque eu já não me via mais ali sem a companhia do Espírito Santo. Mas ainda faltava uma terceira pessoa aí na história, não é mesmo? E o tal Jesus? Eu ainda não havia compreendido, mas eu seguia orando para que Deus me permitisse conhecê-lo. Eu queria ter uma experiência com ele, ou sei lá, só entender quem de fato Jesus era. Eu lembro de uma vez no quarto, fazendo meu devocional, orar e pedir para Deus, Deus, me mostra quem é Jesus, eu quero sentir, eu preciso entender, preciso conhecer quem é Jesus. E então uma brisa suave entrou assim de repente pela janela do quarto. E naquele momento eu senti uma presença doce, agradável. Mas foi aquilo, só um toque. Então deixa eu contar como de fato eu conheci, o tal Jesus. Hoje, olhando para trás, eu creio que a minha vontade de me conhecer era tanta,
A minha busca por respostas e por sentido para a vida foi tão grande que eu acabei me perdendo. Era como se houvessem várias Tamaras em mim. E eu fui me distanciando completamente de quem eu realmente era, de quem eu realmente havia nascido para ser. Eu era uma fraude. Eu vivia uma vida totalmente incoerente. O que eu pensava, falava e fazia estava, assim, por muitas vezes totalmente desconectado. Eu me sentia uma fraude. Eu ajudava dezenas e dezenas de mulheres a buscarem a tal melhor versão, mas eu mesma sabia que estava muito, muito, muito aquém do meu melhor. Eu me sentia uma pessoa medíocre, vivendo uma vida medíocre, e aquilo não me satisfazia, não me preenchia. E aí tudo começou realmente a não fazer mais sentido, especialmente porque eu sempre me identifiquei com o que eu fazia. E nessa época da pandemia, eu comecei a questionar mais profundamente o que eu estava fazendo, para onde eu estava levando a minha vida, principalmente por esse sentimento de incoerência e inconstância que me dominava. Era sempre algo novo, era sempre um dessa vez vai, sempre um agora eu me encontrei, e como resultado, frustração atrás de frustração. Todas essas iniciativas sem acabativas foram minando assim a minha autoconfiança, meu amor próprio, e ainda bem, porque a gente deve sim confiar em si mesma, se amar, mas posicionadas no lugar certo e não nesse papel de autossuficiência. Ninguém é autossuficiente. Prova disso é que todos nós necessitamos, carecemos de Deus. Basta que Ele cesse o ar que respiramos e nós morremos. Mas eu não tinha essa compreensão tão profunda até então. Eu só sabia que não sabia mais nada. Eu não sabia mais quem eu era, do que eu gostava, quais sonhos eu tinha. Era como se eu estivesse vendo a vida passar enquanto eu apenas existia, cumpria ali os protocolos. Eu lembro que foi a época em que eu mais comprei coisas assim na vida. Toda semana chegava algo novo lá em casa, para mim ou para o meu marido. Hoje eu percebo que nós estávamos tentando preencher um vazio que havia ali. E alguns sentimentos me acompanhavam tanto que praticamente já me definiam. Comparação, insegurança, instabilidade, tristeza, senso de não merecimento, sentimento de inferioridade, frustração. Eu me vi totalmente sem identidade, sem valor, sem esperança. Eu tentava, mas por mim mesma eu não conseguia avançar, não conseguia sair do lugar, não conseguia vencer. E eu tentava fazer de tudo e tentava também buscar justificativas, entender de onde é que estava vindo aquela insatisfação, aonde é que eu havia me perdido, quais seriam as causas para eu estar me sentindo como eu estava. Mas a gota d'água mesmo para mim foi um comentário, um simples comentário que eu recebi pela internet. Uma paciente muito querida, em tom de brincadeira, e eu creio que foi mesmo, me disse que eu estava sempre mudando, sempre inventando algo novo. Aquilo bateu diferente em mim, porque afinal de contas, eu mesma já tinha consciência daquilo. Aquele comentário despertou em mim uma vontade de provar o contrário. E eu comecei a pensar no que faria. Lembra, meu valor sempre esteve atrelado àquilo que eu fazia. Então eu comecei a fazer de tudo para sair desse lugar, para me sentir melhor, para viver a tal vida plena que eu tanto pregava. Eu entrei em uma busca enlouquecedora. Eu precisava provar que era boa, que era coerente, que tinha resultados. E tive, sabe qual foi o resultado? Eu me senti ainda mais perdida e totalmente cansada. Era como correr e não sair do lugar. Foi mais ou menos isso que eu falei para o meu marido, para explicar o que eu estava sentindo na época. Se não me engano, isso foi numa sexta-feira. No sábado eu acordei
e resolvi que eu iria gravar uns vídeos. Eu estava com um projeto em mente e queria tirar logo do papel. Fazer para ser, lembra? Então, não rolou. Eu sentei para me arrumar e eu fui tomada por um choro, uma angústia tão grande. Aquelas palavras da menina ecoando na minha cabeça somaram ali algumas acusações do tipo: você é uma fraude, você nunca termina nada, você não vai chegar em lugar nenhum, isso não é para você. Tudo isso ali na minha mente. E eu me derramando em lágrimas. Eu lembro de ter tirado uma foto. Depois eu compartilho com vocês lá no Instagram. Porque a câmera já estava ali ligada para eu gravar. Então eu tirei uma foto desse dia, bem nesse momento. Depois deixei tudo ali. E como eu não queria que o meu marido, na época noivo, me visse chorando, eu subi para o terraço da casa onde a gente morava e fiquei lá, chorando sozinha. Naquele momento, Deus usou um vídeo para falar comigo. O vídeo falava sobre identidade. Apareceu do nada, assim, na timeline do meu YouTube, na hora que eu abri o celular. E como era um vídeo do mesmo pastor que havia escrito o devocional que eu estava lendo, eu cliquei. E aquelas palavras foram cirúrgicas. Foi como um abrir de olhos, assim. E a partir dali eu desejei ardentemente descobrir quem eu era em Deus. Não mais um autoconhecimento, mas um conhecimento do alto. Desse vídeo eu fui para outro, do outro para um livro, de um livro para o outro. Mas dentro de mim ainda estava tudo um trapo. Na segunda-feira, depois desse episódio, eu acordei tão triste, tão desesperada, que eu me sentei no chão da cozinha e fiz uma entrega. A essa altura, eu sabia que eu não poderia me encontrar sozinha. Eu jamais saberia quem eu era ou o que eu nasci para ser, se não fosse através daquele que me criou. Ali eu entreguei o controle da minha vida nas mãos do Senhor. Eu disse: Pai, eu não aguento mais. Toma, a minha vida é sua. Faz de mim o que o Senhor quiser. Me mostra o que o Senhor quer de mim, para que eu nasci, quem eu sou. E eu me lembro que imediatamente depois eu ouvi no meu espírito assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Inocente que sou, pensei, mas Deus nem tá de noite. Mas ali começava um processo na minha vida. Naquele momento eu começava a conhecer Jesus. Foi o momento em que eu saí do volante, sentei no banco do passageiro e entreguei realmente todo o controle nas mãos dele. É engraçado pensar nisso agora, porque eu sempre ouvia as pessoas falando: quando eu conheci Jesus, e eu pensava, nada a ver, né? Mas é exatamente assim. Você vai conhecendo quem ele é. E à medida que isso vai acontecendo, ele vai te revelando quem você é nele. O processo foi longo, não foi da noite para o dia. E se eu fosse contar detalhadamente, eu ficaria aqui o dia todo. E ainda correria o risco de esquecer alguma coisa. Mas resumindo, bem resumido, primeiro, o Espírito Santo, meu amigo, despertou em mim um desejo por conhecer mais e mais a palavra. E eu realmente mergulhei. Eu lia a Bíblia, fazia os devocionais, ouvia pregações, lia livros. Eu queria entender quem era Jesus, aquele Jesus que havia me encontrado ali no chão da cozinha. Depois o Espírito Santo começou a me convencer, porque não é o homem quem convence, é o Espírito Santo. Ele que nos mostra o pecado, o juízo e que nos leva ao arrependimento genuíno. E eu me arrependi, hein? Nessa fase eu olhava para minha vida e só via os erros. Mas Jesus é tão lindo que fazia questão de me lembrar que eu já havia sido perdoada. Não foi fácil aceitar isso. Eu acho que até hoje Satanás ainda vem com acusações sobre mim. Mas quanto mais a gente mergulha na palavra, mergulha em Deus, mais fácil fica reconhecer os ataques do inimigo. Naquela época também eu comecei a ter experiências incríveis com Deus. Ele falava comigo o tempo todo. E aquilo me animava, mas também me desesperava.
porque ele começou a me pedir para fazer algumas renúncias. E essa foi a parte mais difícil. Abrir mão do conhecido para viver o desconhecido de Deus. Eu, que era tão controladora, fui e ainda sou muito trabalhada na dependência, na obediência. Foi difícil sim, não vou falar que não foi, mas foi necessário, porque a cada renúncia, Jesus ia me mostrando quem eu não era. Primeiro, ele me desconstruiu para depois começar a me construir nele. O brabo mesmo dessa fase é que eu não via nada acontecer. Nada. Pelo contrário, a sensação que eu tinha é que eu só estava perdendo. Mas ele vai nos presenteando na caminhada. Não muito tempo depois, o meu noivo teve uma experiência pessoal com Jesus também. Depois a minha mãe, que também se converteu. E essas coisas iam fortalecendo a minha fé. Outra coisa que foi fundamental era a minha decisão de não retroceder. Eu usei a minha inconstância como mola propulsora para ser constante em Deus. Eu me comprometi, mesmo que eu não fosse constante em nada nas minhas práticas espirituais, eu seria jejum, oração e Bíblia, o que eu chamei carinhosamente de job, porque esse era literalmente ali o meu trabalho nessa fase, nessa época. E Deus me levou realmente assim de volta para casa. Eu saí de todas as redes sociais, eu suspendi as minhas atividades profissionais e eu me dediquei a colocar a casa em ordem, como ele havia me pedido. Eu passei a ouvir a sua voz e executar a obediência. Teimei um pouco? Teimei. Quis fazer do meu jeito? Várias vezes. Tentei acelerar o processo? Também. Mas não adianta, é tudo no tempo dele. Se ele tem que nos tratar, a pior coisa que podemos fazer é querer fugir ou acelerar as coisas. A gente só vai atrasar o processo. Imagina você aí numa mesa de cirurgia, prestes a ser operada, para ser curada de algo. E aí você resolve que vai ali ajudar o cirurgião, ou você resolve que vai dar um jeitinho para acelerar o processo. Só vai piorar as coisas, né? E eu estava, assim, literalmente sendo operada ali nas mãos do Senhor. E nesse meio tempo, muita coisa foi mudando de lugar também. Eu mesma me mudei 2 vezes, o natural apontando para o sobrenatural. E o que eu acho mais lindo de tudo isso é que, apesar de ter sido influenciada pela vida de vários homens e mulheres de Deus, através de suas ministrações, de seus livros, seus testemunhos, durante todo esse período eu fui discipulada pelo Espírito Santo. Deus conhece a minha inclinação religiosa. Ele sabia que se eu viesse pela religião, eu seria a melhor crente que você conhece, mas totalmente superficial. Eu brinco que eu tenho um espírito de fariseia. E aí, se eu não me vigiar, se eu não andar ali coladinha com Jesus, sendo discipulada por ele, eu corro o risco de cair no legalismo e de voltar a viver ali apenas uma religião superficial, sem profundidade e intimidade com Deus. Mas ele começou a me tratar de dentro para fora, né? Face a face, ombro a ombro. É por isso que eu falo tanto sobre a importância de se ter um tempo a sós com Deus, um tempo de secreto, de se dedicar a um relacionamento pessoal com Ele, de se comprometer com as práticas espirituais, com seu momento devocional, porque uma ministração ela pode até te tocar. Um culto, uma missa, uma pregação, um louvor, um livro pode até te edificar, uma pessoa pode até te abençoar, mas apenas o seu tempo a sós com Deus, no secreto, a sua vida de oração e de meditação na palavra é que vão te transformar de verdade. Foi assim comigo. A cada vez que eu ia lendo ali a Bíblia, novas revelações iam saltando aos meus olhos.
A cada vez que eu orava, ainda com meu caderninho, eu já tenho uma caixa deles. Eu sentia mais e mais a presença dele. E a cada vez que eu me posicionava em obediência àquilo que ele me mandava, os seus mandamentos, mais eu me sentia fortalecida e convicta de estar no caminho certo. Por muito tempo eu não percebi nada de diferente, eu não vi nada acontecer. Apenas as suas promessas e as experiências que Deus me permitia ter com Ele, que Deus me permitia ter ali com Jesus, com o Espírito Santo, que me mantinham firme ali na caminhada. Mas um belo dia eu me dei conta de que eu não era mais a mesma, de que algo havia mudado na minha mentalidade. Como diz a palavra, se a nossa mente é renovada, nós então experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Jesus me mostrou quem eu não era, depois me mostrou quem eu era, e a cada dia tem me feito ser um pouco mais de quem eu realmente nasci para ser. Por isso que eu falo, Ele conhece a nossa melhor versão, aquela que foi desenhada por Deus, e Ele quer nos revelar. Mas para isso a gente precisa abrir mão de quem a gente acha que é. Não foi fácil para mim abrir mão, principalmente da minha profissão. Eu realmente acreditava que eu era a nutricionista. Era inclusive a única coisa que eu usava para me descrever. Tamara, quem é você? Eu sou nutricionista e tararã, tararã, tararã. E eu não creio que seja assim com todo mundo. Eu não creio, aliás, que nada do que aconteceu comigo seja uma regra. Mas Deus sabia que precisava me tratar assim. Ele sabia o quanto eu era apegada à minha profissão, o quanto aquilo me definia, me identificava, estava atrelado ao meu senso de valor. E foi por isso que eu precisei fazer essa renúncia para descobrir quem eu verdadeiramente era, além da nutricionista. Quem era a Tamara além daquilo que ela fazia? Também não foi fácil abrir mão de relacionamentos, de hábitos, de lugares, mas de verdade também não foi difícil, porque o Espírito Santo ele vai nos moldando ali a nossa forma original, e aí a gente já não cabe mesmo em determinados lugares, situações, relacionamentos. E aí tudo que a gente precisa abandonar já é aquilo que não se encaixa mais mesmo. Hoje eu posso dizer que eu vivo a minha melhor versão, porque eu descobri aonde está o meu valor. Eu descobri finalmente quem sou, descobri para o que é que eu nasci, e eu viveria tudo de novo para chegar até aqui. Porque eu sei que é apenas o começo. Ele ainda está trabalhando em mim, e aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. Eu queria poder contar cada experiência, cada cura, cada transformação, cada promessa, cada palavra, mas não faltarão oportunidades. E eu também queria te deixar bem à vontade para falar comigo lá no meu Instagram ou aqui nos comentários, se algo te despertou alguma curiosidade ou um desejo por saber mais. Pode perguntar mesmo, vai ser um prazer responder. Eu nunca me cansarei de falar o que Jesus fez em mim. E eu não sei em que lugar você se encontra hoje. Se você ainda não o conhece, se o conhece de ouvir falar, ou se já está aí caminhando com ele há algum tempo. Mas eu tenho algo para te dizer. Permaneça. Essa é uma palavra que tem norteado todo o meu ano até aqui. E eu queria liberá-la também sobre a sua vida. Permaneça. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois, assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim,
Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas, se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus verdadeiros discípulos. João 15, do 1 ao 12. Não tem como a gente frutificar, não tem como a gente ser quem nasceu para ser, não tem como a gente cumprir o propósito que Deus tem para nossa vida sem que a gente permaneça ligadas à fonte, sem que permaneçamos ligadas, conectadas a Jesus. Permanecer nele quer dizer permanecer em sua palavra, permanecer obedecendo, permanecer seguindo seus mandamentos. Ele mesmo diz que todo aquele que fizer isso frutificará, e não só frutificará, mas terá concedidas todas as suas orações. Porque se permanecemos em Jesus, a gente pede ao Pai aquilo que já é da vontade do Pai nos dar. A gente pede ao Pai aquilo que já é da sua vontade realizar em nós e através de nós. Então, minha amiga, minha irmã, para hoje, para finalizar esse testemunho, que é só um pedacinho de tudo que eu tenho visto, vivido e aprendido com Jesus, eu quero deixar essa mensagem para você. Permaneça, 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 porque sem Ele nada a gente pode fazer. Então é isso. Eu espero que essa palavra possa ter te inspirado a abrir mão de todas as suas convicções, de todas as suas certezas, de tudo aquilo que você acredita e te leve a buscar a verdade, te leve a buscar a convicção de Cristo no teu coração, que você possa ter fome e sede pela palavra, que você possa ser atraída pelo Espírito Santo e que você possa viver um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Isso muda tudo, muda tudo. Que você não seja superficial e inconstante, mas que você seja profunda e permaneça firme naquele que te criou, naquele que tem um propósito para a sua vida e naquele que é capaz de fazer muito mais do que a gente imagina, do que a gente possa pensar e sonhar. E se você se interessou aí pela minha história e quer saber como Jesus restaurou a minha identidade e me posicionou para viver os propósitos de Deus para mim, eu te espero lá na nossa imersão. Serão 3 dias de profunda reflexão sobre esses temas e é claro que eu vou dividir mais um pouquinho do meu testemunho por lá. Dias 4, 5 e 6 de maio, anota aí na agenda, tá? Para participar é só clicar no link que está aqui na descrição. E também vai lá no Instagram para a gente conversar, deixa aqui nos comentários o que é que Deus falou com você através desse episódio, compartilha com alguém, curta para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais e mais pessoas. Entra lá no nosso canal do Telegram para a gente interagir e é claro, eu te espero aqui na próxima segunda-feira para mais um AMVcast. E na próxima sexta, a gente vai ter uma convidada muito especial aqui para dividir também aquilo que o Senhor tem feito na vida dela. Então é isso. Que você tenha um final de semana abençoado. Eu te vejo no próximo programa. Que Deus te abençoe e um super beijo. Tchau!